Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao 22. Vamos falar sobre ser pescador de homens. O texto assim nos diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Eu quero pedir que o diácono Cleiton faça oração para que Deus possa preparar os nossos corações para ouvir a sua palavra e que também Ele possa me usar em santidade para transmitir a palavra do coração dele para os nossos corações. Amados, tudo o que nós fazemos em nossas vidas, nós temos a preocupação e a dedicação de fazermos da melhor forma possível. Muitos de nós, a gente faz um curso em uma área da nossa vida, às vezes uma graduação, e consequentemente nós ingressamos nessa carreira e a gente começa então a fazer uma pós-graduação, às vezes um mestrado, um pós-doutorado, um doutorado. Nós vamos nos especializando naquilo que nós estamos fazendo, ou naquilo que nós queremos fazer. Porque há uma diferença naquilo que somos, né, daquilo que nós queremos ser. Mas é importante que tudo na vida que fazemos, nós devemos nos preparar para fazermos. Não pode haver relaxamento em nossas profissões, em nossos compromissos, né? Tudo que nos é dado para fazer, já dizia Salomão que devemos fazer conforme as nossas forças. Porque para a sepultura onde vamos, lá não há obra, não há possibilidade de ainda exercer algum tipo de atividade. Então ele diz que nessa vida nós devemos fazer tudo com excelência, com afinco, com determinação. Então devemos sempre nos aperfeiçoar, buscar o conhecimento, o aprendizado, para que possamos fazer com excelência tudo aquilo que nos é proposto a fazermos. E esse texto ele nos mostra, nos ensina que há aqui uma chamada inclusive com uma proposta. Nós estamos vivendo agora os dias de campanha eleitoral e os candidatos eles estão prometendo muitas coisas, né? Chama as pessoas e fala: olha, vota em mim, e se eu ganhar, você vai trabalhar comigo, olha, você vai fazer isso, você vai para o meu gabinete, eu vou fazer de você isso, aquilo. E as pessoas se motivam e saem às ruas panfletando, sai às ruas convidando pessoas, veste a camisa do candidato, uma bandeira, vai no farol do trânsito lá, esse sol maravilhoso aí de 30, 40 graus, mais 40 graus do asfalto, mais o gás carbônico dos carros, a temperatura dos carros que param ali, às vezes chega a 45, 46 graus ali, a pessoa fielmente o dia inteiro defendendo o seu candidato. Porque o seu candidato falou: se eu ganhar, você vai ganhar, vou te fazer, vou te dar isso, vou te promover aquilo. Então as pessoas elas se responsabilizam de fato e fazem um esforço muito grande para alcançar aquelas promessas. E o texto que lemos é interessante, que Jesus, o mar da Galileia, por muitas vezes ele é o palco do ministério de Jesus. E Mateus diz que Jesus estava caminhando. Esses dias eu atropelei uma menina que estava caminhando, né? Ela saiu para caminhar e ela me encontrou, aí eu atropelei ela. Mas aqui o texto diz que Jesus estava caminhando. E nessa caminhada havia um propósito. Ele não estava ali com fone de ouvido apenas para emagrecer, apenas para o tempo passar. Não, ele estava ocupado. Ele saiu a procurar pessoas para trabalhar no seu reino. E ele caminhando, então ele vendo ali os barcos, havia pessoas que estavam trabalhando, lançando as redes ao mar para pescar, para terem o seu sustento, para exercerem a sua profissão. E quando Jesus ele se depara com esses dois homens, ele diz assim: olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus faz um convite a Pedro e André.
venham, caminhem comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de homem. E é interessante, né? Pescador, eu pesquei muito na minha vida, lá no Pernambuco, né? Falar isso até parece, mas tem água lá, tinha um rio que a gente pescava o ano inteiro. Camila está até rindo ali, mas tinha, Camila. Era seco, mas não era tão seco assim. Eu tenho até fotos ainda do rio, né? E nós pescávamos, e nós íamos ao rio e nós lançávamos a rede, ou o anzol, quando era o rio que estava bem fundo, né? Então nós pegávamos peixes e tirávamos aqueles peixes da água e nós então colocávamos ele numa varinha ou dentro de um saco e eles morriam. Então o pescador, ele vai pescar o peixe, tira o peixe, né, para a morte. Mas Jesus está fazendo uma proposta para pessoas ali, para aqueles irmãos: venham, eu vou fazer vocês pescadores de homem. E há uma diferença do pescador de peixe e o pescador de homem. O pescador de homem, ele tira o homem da morte para a vida, enquanto que o pescador comum de peixe, ele tira o peixe da vida para a morte. Nós, aqueles que são chamados por Jesus, eles têm o ofício e a obrigação, o dever e o prazer de pescar homens da morte e trazer para a vida. Então, essa proposta de Jesus, essa chamada de Jesus para os discípulos é uma chamada para serem os mensageiros da vida, as pontes para a vida. Então Jesus diz: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. E Jesus então, aí diz o texto, Mateus diz que aqueles homens rapidamente deixaram ali os barcos, as redes e foram após Jesus. Imediatamente. E Jesus continua a sua caminhada um pouquinho mais adiante, tinha ali mais uns barcos, né? E ele olha e com certeza ali havia muitos barcos, mas Jesus, ele olha e vê mais dois homens, dois irmãos, Tiago e João. E o texto aqui não diz que eles eram pescadores, mas diz que eles estavam fazendo o trabalho de manutenção. Eles estavam consertando as redes. Porque às vezes para pescar, a rede tem que funcionar. Porque se tiver rasgada, né, se tiver furos, os peixes vão embora. Então Jesus, ele chama dois pescadores e chama dois consertadores de redes, dois auxiliares de pescadores. Jesus estava montando uma equipe, pessoas para serem os pescadores. E é interessante que ele chama também dois consertadores de redes. E a gente não sabe aqui exatamente como foi o convite para esses dois. Falou assim: olha, venham após mim, eu vou fazer de vocês consertadores de redes. Mas eu creio que Jesus fez a mesma proposta para eles: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. E aqueles homens, eles estavam na companhia do pai deles. E quando Jesus os chama, eles deixam o pai imediatamente e seguem após Jesus. Ser pescador de homens. O que é necessário para ser um pescador de homens? O que temos que fazer? O que nos falta para termos a motivação exata? Então a primeira coisa que nós devemos entender é que eles foram imediatamente, eles deixaram tudo. Eles abandonaram, eles deixaram para trás aquilo que fazia parte da sua vida, aquilo que era a sua ocupação. E foram fazer algo agora que o Senhor queria que eles fizessem. Eles foram chamados para um propósito. Imediatamente deixam tudo. E no momento Jesus, ele vai chamar pessoas. Olha, ele fala assim: vinde, venham comigo, me siga. E aí ele diz, uma certa pessoa diz: espera aí, eu preciso primeiro enterrar o meu pai. Um outro diz: primeiro eu preciso me despedir da casa do meu pai. E Jesus começa a falar: está vendo? Olha, deixa os mortos enterrar os mortos. Quem vem após mim não é digno mais de olhar para trás. Aquele que me segue não se envolve mais com as coisas deste mundo. Então Jesus começa, ele mostra-nos em outros textos que aquele que quer seguir após ele, aquele que vai após ele, tem que ser imediato. Nós não podemos viver, caminhando no mundo, andando com Jesus e falando assim: eu sou crente, mas eu ainda posso isso. Eu sou crente, mas eu não vou ser 100%. Eu vou na igreja, mas é do meu jeito. Olha, eu leio a Bíblia o que eu quiser. Eu aprendo apenas a parte que foi interessante para mim e eu vou trabalhar do meu jeito. Não. Jesus chama-nos para sermos pescadores. Mas nós temos que abandonar tudo.
Aqui eles abandonaram o barco, abandonaram a rede e deixaram o pai para trás para seguir após Jesus. Pastor, então eu tenho que deixar minha família? Não. Mas temos que deixar também a tradição dos nossos pais. Porque aquele que é digno de Cristo, ele tem que abandonar pai e mãe. Quando Jesus fala abandonar pai e mãe, ele está falando abandonar essa crença, essa tradição, aquelas coisas que te amarram ao passado. Quando eu tive um encontro com Cristo, a minha família, minha mãe era católica, meu pai é católico, era católico. E como é que eu pensava, como é que eu vou voltar lá para o Pernambuco e agora falar que eu sou crente? Toda vez que eu ia lá eu tinha que deixar o bigode crescer, porque era comum naquele tempo o filho deixar o bigode, não podia ser um filho de pernambucano sem bigode. Então eu ficava aqui às vezes um ano trabalhando sem barba, todo dia lá, tirava a barba, mas quando estava para ir para o Pernambuco tinha que deixar o bigode crescer. Ficava um mês, que negócio parecia que eu engolia um urubu e as asas ficavam do lado de fora, que o bigode crescia, né, esparramado assim parecia, porque eu ia encontrar com os meus pais e eu tinha que agradá-los. Mas eu também tinha que falar para eles que agora eu era cristão, que agora eu seguia Jesus. E para minha surpresa, o primeiro dia que eu falei para minha mãe, mãe, agora eu sou crente, ela, ai, graças a Deus. Eu digo, misericórdia, aleluia, né? Fazer o quê? Nós temos que deixar as coisas para trás. Tomar a decisão e falar assim, agora eu sou de Cristo, agora eu vou segui-lo. E esses homens que eram pescadores, judeus, homens que passavam, inclusive, muito tempo longe da sociedade, porque ficavam mais tempo, talvez, pescando do que na terra. Pessoas que talvez não tinham um bom relacionamento, e isso pode ser que prove-se e mostre-se o comportamento austero de Pedro, um temperamento explosivo, né? Pedro parecia que era alguém antissocial. Sabe quando você coloca na sua casa assim, cão antissocial, e coloca a foto de um Rottweiler, né? Aí você, opa, isso aqui é bravo. Pedro era alguém que tinha um pavio muito curto. Talvez pela sua profissão de ficar muito tempo no mar, muito tempo sem conversar com as pessoas, talvez muito tempo sem o convívio com as pessoas. Mas essas pessoas que Jesus chama, venham. Pessoas talvez despreparadas. Se fosse eu, talvez eu fosse nas praças públicas, convidasse aquelas pessoas que tinham um bom relacionamento, as pessoas que tinham uma situação social mais aplausível. Mas Jesus chama os pescadores. E aqueles homens, eles vão após Jesus. A primeira coisa, irmãos, que precisamos ter para sermos bons pescadores é aprender com quem nos chamou. É entender a natureza daquele que nos chama. Fala assim, venham que eu vou tornar vocês. A palavra aqui eu vou tornar vocês. Eu vou construir em vocês a personalidade, o caráter de um pescador. E então aqueles homens vão até Jesus e caminham com Jesus. E a primeira coisa que o texto ali diz a seguir é que percorria Jesus toda a Galileia. Quando a gente faz uma conta e a gente olha as idas e vindas de Jesus apenas até Jerusalém e até alguma cidade que ele cita, deu aproximadamente 30 mil quilômetros. Somente as idas a Jerusalém, de onde ele estava para ir a Jerusalém. Então a primeira coisa que aqueles homens aprenderam com Jesus era que Jesus era alguém que caminhava, era alguém que estava em movimento constante, era alguém que não parava, que não descansava, que não pegava férias, que não se relaxava, que não dava as costas para o seu trabalho, mas era alguém que tinha uma proposta, que trabalhava continuadamente, que ele não escolhia o lugar para ir, ele ia em toda a Galileia. A primeira característica que nós encontramos aqui em Jesus, o mestre, aquele que nos ensina a sermos pescadores de homem, é que nós não podemos parar, é que nós temos que ir, é que nós devemos estar constantemente falando do seu amor em lugares diferentes, criando, buscando oportunidades para ensinar, porque o texto diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então nós temos que olhar para Jesus e aprender com ele. Primeiro não ser aquela matéria que fica na inércia, parada. Que tudo que fica parado dá trabalho depois. Eu fiquei 29 anos parado, sem jogar uma partida de futebol, e ontem eu voltei. Eu tive que tomar até comprimido depois de tanta dor que dá. É ruim ficar parado. Uma vez eu deixei um carro parado 3 anos.
Aí eu fui pegar ele para vender. Aí troca 4 pneus, troca os 4 bicos injetor, as velas, cabo de vela, motor de arranque. Aí eu troquei o carro quase todo, porque estava parado. Aquilo que fica parado acaba se deteriorando, perdendo valores. Então, eles aprenderam que Jesus estava continuamente trabalhando, indo. E Jesus, em suas idas e vindas, ele ensinava a palavra de Deus. Ele ia nas sinagogas e pregava. Ele não se cansava de pregar, ele não se cansava de ensinar. Então nós temos também que ensinar o tempo inteiro. Ontem o presbítero William, ele dava uma palestra na igreja, lá para os jovens e adolescentes, e ele falava, olha, nós temos que ensinar, nós temos que aprender, mas também nós temos que ensinar. Não é só aprender e só ouvir, não. Nós temos que transportar o conhecimento daqui para lá. Nós temos que estar aptos para ensinar todo o tempo. E nós temos que pregar o reino dos céus. E quando a gente prega o reino dos céus, às vezes nós temos que confrontar com o reino de Satanás. Porque para se impor um reino, se conquista em guerra. Quando você vai implantar, quando você quer impor um reino, você tem que impor sobre outro reino. E aí tem confronto, tem guerra, tem batalhas, tem lutas. E Jesus, ele vai batalhando, ele vai pregando o reino dos céus, ele vai manifestando o seu poder, a glória de Deus, e os discípulos vão acompanhando, vão seguindo e vão aprendendo com ele. Então, para ser um pescador, primeiro tem que olhar para aquele que o chama, o seu tutor, porque é ele que nos faz pescadores de homens. Então a primeira coisa é olhar para Jesus, é conhecê-lo, é observar como ele ensinava, como ele vivia, para que de fato nós possamos aprender com ele. Então Jesus, ele estava sempre indo. E nessas idas, um dia ele se encontrou com aquela mulher de Samaria, em João capítulo 4. Um dia ele se encontrou com 2 cegos nas portas da cidade de Jericó, em Mateus capítulo 20. Jesus estava sempre indo, encontrando pessoas, buscando pessoas, e os discípulos estavam ali olhando, aprendendo com ele. Olha, ele está sempre indo, ele está sempre criando oportunidades de pregar, de falar. E Jesus vai se tornando conhecido, as pessoas vão conhecendo ele, sabendo, a ponto de cegos saberem que ele era o filho de Davi, o enviado, o ungido para restaurar o reino. E eles clamam: Jesus, filho de Davi, raiz de Davi, promessa de Deus a Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, nós temos que aprender com Jesus a sermos pescadores de homens. Ele quer nos fazer, mas ele se mostra e ele nos ensina como fazer. Então nós temos que percorrer, nós temos que andar. Quantas vezes nós já saímos do nosso bairro para falar de Jesus? Quantas vezes nós demos uma volta no quarteirão, uma volta em 2 quarteirões para falarmos de Jesus? Quantas vezes nós temos ensinado a palavra de Deus, mas ensinado de fato? Primeiro aprender e depois ensinar. E o ensinar que a gente fala é transformar, é ser o pedagogo, é ser alguém que educa as pessoas com a palavra de Deus, é sentar-se e ensinar. Eu falei para vocês, ontem eu fui jogar bola, eu fiquei 1 ano falando para um amigo meu, eu vou, e ele falava assim, mas o time é muito ruim. Eu digo, mas se o time é ruim, por que você está me chamando? Ele, não, mas isso aqui é bom. E aí um dia eu fui, escondido deles, fui lá, cheguei, fiquei olhando, digo, meu Deus, é pior do que ele falou, é muito ruim mesmo, não vou não. E não fui. E ele, vamos Miro, sábado 7 horas da manhã, é bom. Eu digo, meu Deus do céu, pior, não vou não. Mas essa semana passada eu falei que ia, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, eu vou. Fui. Aí cheguei lá, eu lembrei do Cleiton, né? Porque o Cleiton falou que domingo de manhã lá, perto da casa dele, 6 horas da manhã, o povo está lá, se reunindo para jogar bola, e estão rezando o Pai Nosso, né? E lá rezou também. Aí eu lembrei do Cleiton. Mas antes eles estavam na sala, foram me apresentar, falaram assim, olha, está chegando aqui hoje, o Miro é convidado do Rubens, e ele vai começar, e seja bem-vindo, e tal. E aí ele falou assim, Miro, olha, seja bem-vindo. Eu falei assim, pessoal, eu nunca falo que eu sou pastor, não falo. Eu deixo as pessoas descobrirem que eu sou. Aí eu falei assim, olha gente, obrigado por me receberem, eu vou estar aqui uns sábados com vocês, mas eu tenho compromissos, eu sou pastor.
E às vezes eu não vou poder vir, porque aí eu tenho que priorizar o meu compromisso como pastor. E aí teve um que falou assim, eu quero ver se você é pastor depois do jogo. Olha só. E aí, jogamos, levei uns pontapés lá, levei sim de fato. E acabou o jogo, eu fui abraçar as pessoas, e aí um senhor me deu um pontapé, ele me pediu desculpa na hora, e entre eles às vezes tinha aquelas, e não teve nenhum problema comigo. Só teve um que eu falei, mas rapaz, o senhor está batendo em mim, mas nem meu pai me batia assim. E aí o senhor ficou meio assim, receoso, depois já... E acabou, foi aquela confraternização, aquela comunhão. E aí quando voltamos para a sala lá para trocar de roupa, aí o senhorzinho falou assim, rapaz, o senhor é pastor mesmo, hein? Então nós temos que ensinar. Mas ensinar às vezes não é só com a boca, não é só falando, é o testemunho, é o comportamento. E quando eu estava preparando esse sermão, eu digo, Senhor, será que eu vou ser um pescador lá no meio daqueles tiozinhos? Eu sou o caçula, lá é tudo acima, é 60 mais, é 70 mais, e eu estou lá com 50 mais. Será? Mas sendo ou não, eu tenho que dar um testemunho, e onde quer que eu esteja, eu tenho que ensinar, eu tenho que pregar o reino dos céus, eu tenho que mostrar que nós somos parecidos com Jesus. E a única forma de nós pescarmos é aprendermos com Jesus. Então Jesus, ele ia até as pessoas. Ele buscava as pessoas, e onde Jesus estava, as pessoas se aproximavam dele, sabendo quem ele era, e esperavam dele coisas boas. E o texto diz que Jesus curava as pessoas que vinham até ele, que Jesus sarava as pessoas de todas as enfermidades, que ele curava os atormentados, que ele libertava os endemoniados, os lunáticos e paralíticos, todos eles curavam. Então Jesus, ele cuidava, ele amava as pessoas, e ele manifestava o reino de Deus através também das suas obras. Então os discípulos vão observando, eles vão caminhando com Jesus. Mas tem uma outra coisa, Jesus, ele cria na palavra que ele pregava, crer naquilo que você prega. Então Jesus, ele pregava a palavra certa, ele usava a palavra correta no momento certo. Ah, mas por que, pastor? A palavra tem que ser mudada, tem que ser conforme a necessidade? Não, mas a pregação tem que ser com sabedoria. Quando aquela mulher chegou para ser julgada pelos seus adversários, pelos seus condenadores que estavam com pedras na mão para jogar nela, o que é que Jesus fala? Apliquem a lei. Não, ele diz assim, aplique a lei da consciência e do amor. Ele diz, aquele que não tiver nenhuma pedra, nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Jesus não proibiu aqueles homens de matarem aquela mulher, mas ele chamou aqueles homens à consciência, a uma reflexão, se realmente eles estavam em condições de poder matar aquela mulher. Alguém chega para Jesus e diz, Jesus, é lícito pagar imposto? E Jesus pega uma moeda e fala, o que tem aqui nessa esfinge aqui? Qual é a esfinge que está nessa moeda? Ah, é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que é de direito. Jesus sempre pregou com justiça, e ele acreditava naquilo que ele pregava. Então nós temos que crer naquilo que nós pregamos. Nós temos que crer que a palavra de Deus tem poder para transformar, ela tem poder para mudar o coração do homem, e ela tem juízo suficiente para fazer com que as pessoas pensem, reflitam, e às vezes dê um passo atrás, mas temos que crer nela. Nós temos que pregar a palavra de Deus em toda a sua integralidade. Ah, mas tem uns textos tão bonitos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É bonito demais. Ah, mas eu te escolhi, tu és o meu povo, eu serei contigo, eu estarei contigo. É lindo, é maravilhoso, mas para que ele seja o pastor é necessário que tenha ovelhas, não cabritos. Ele é pastor de ovelhas e não de bodes. Não é de vaca, nem de boi, porque de boi é boiadeiro. O pastor é de ovelha, de quem se submete, de quem está na dependência, de quem é cuidado, de quem aceita a correção, de quem aceita a direção. E Deus está com alguém que é santo, que caminha com ele, que é da mesma, que é santificado, como foi ensinado aqui hoje de manhã. Então ele caminha com o seu povo, o meu povo que me chama pelo meu nome, que se arrepende dos seus pecados, confessa e me busca a minha face. Eu os perdoarei, restaurarei a sua terra, curarei as suas enfermidades e os abençoarei, mudarei a sua sorte. O Deus que caminha com é o Deus que
Nós estamos em afinidade com Ele, que estamos em comunhão com Ele. Esse Deus está conosco. Ele caminha conosco, nos guardando, nos livrando, nos abençoando. Então, quando nós pregamos a palavra, tem que pregar na sua integralidade. O Deus é um pastor, mas pastor de ovelhas, o seu aprisco. É um Deus que anda com o seu povo que está com Ele. Então, nós temos que pregar na integralidade. Não é pregar, olha, vai para a igreja, Deus vai te abençoar. Vamos para aqui que Deus vai fazer isso na sua vida. Não. Nós pregamos a palavra na sua integralidade, na sua justiça. Aqueles homens, eles aprenderam com Jesus e viram que Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus não escolhia quem pregar. Ele ia em busca das pessoas. Ele amava as pessoas. Gadarenos, nazarenos, galileus, até os gregos. Onde Jesus ia, as pessoas viam e ele as amava. Ele pregava para essas pessoas. Não tem acepção. Então, primeiro, Jesus pregava o tempo inteiro. Não tinha obstáculos para ele. Estava cansado. Não dá para dar a volta no mar. A gente vai de barco, mas vamos. Eu estou cansado aqui, eu vou dormindo, mas vamos. Não tem dificuldades. Olha, mas é somente para o nosso povo? Não, é para todos os povos. Até uma mulher que, sabe, a filha sofria atormentada e ela se fia ali e entra embaixo da mesa e pede para Jesus curar a filha dela. E Jesus fala assim, olha, eu vim para os judeus. E ela diz, mas a gente come do que cai da mesa do nosso Senhor, dos judeus também. E Jesus se compadece daquela mulher. Os cegos, não havia limitação, nem dificuldades, nem raças. Então Jesus pregava o tempo inteiro, ele pregava em todos os lugares e pregava para todas as pessoas, porque ele com o seu sangue, ele resgatará para Deus povos, nações com línguas diferentes. Não existe acepção de pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã. O que te falta para te fazer um pescador de homem? Qual é a motivação que está faltando em você? Será que Jesus não é o modelo suficiente para nós? Será que a sua palavra não é o suficiente para nos conscientizar de que temos que pregar? Será que o seu exemplo na cruz, dando a sua vida por nós e por todos os homens, não é o suficiente para nós entendermos que o negócio é tão bom, é tão maravilhoso que ele entregou a sua vida por isto, para resgatar, para trazer para si homens de todas as tribos, e todos os povos, e todas as nações, para o seu Deus e nosso Deus. Pense um pouquinho, será que você deixou tudo para trás? A sua religiosidade, os seus conceitos de fé, o seu modelo de pregação, será que tudo ficou para trás? Será que você um dia, quando o Senhor te chamou, você tomou a decisão de ir atrás dele e falar assim, eu serei um pescador de homens, eu quero ser como Jesus, eu estou me entregando para Ele. A gente usa muito o exemplo de Spurgeon, que se dá para Jesus, né, se oferta no cesto, porque não tinha dinheiro para dar, mas ele mergulha e diz, eu não tenho dinheiro, mas eu sou de Jesus. Será que a gente não quer fazer isso? Se entregar para Jesus? Falar assim, Senhor, eu sou teu, usa-me. Como nós temos nos preparados para sermos pescadores de homens? Será que temos aprendido com Ele, aprendido a palavra, dado um testemunho exemplar? Observe, irmãos, olhe para Jesus. Pastor, é difícil pregar, é difícil evangelizar, é difícil, como é? O senhor não tem noção. Não é difícil não, ainda que fosse difícil, é prazeroso, e quando é prazeroso a gente faz. Quer ver uma coisa? A gente pecava, e às vezes a gente pecava escondido, porque lá no passado, quando a gente tinha prazer no pecado, a gente pecava, e a gente fazia, era escondido, era difícil. Eu conversei com o irmão, o presbítero, acho que foi quinta-feira, sexta-feira, ele falou que namorou 2 anos com a moça e nunca deu um beijo nela. 2 anos. E isso não foi no meu tempo não, é bem mais recente. Há uns anos atrás, para o rapaz, o namorado dar um beijo na moça, era escondido, era proibido, né? E tinha uns que davam, né? Dava um jeitinho ali, dava um beijinho, procurava ali um jeito, tal. E por que a gente não pode ser pescador de homens? Não é difícil não, é fácil. É só se entregar para Jesus e falar assim, eu quero, Senhor, me ajuda, porque eu quero ter esse prazer. Porque Pedro, André, Tiago e João,
Eles se destacaram na história da igreja como sendo missionários, homens que morreram por amor de Cristo, homens que não deixaram de pescar, que pescaram até o último dia da sua vida. Pedro, quando estava para ser morto, para ser assassinado pelos seus carrascos, ele diz assim: olha, eu não sou digno de morrer na cruz com a cabeça para cima, eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno disso. Ele estava falando para aqueles que estavam assistindo: eu estou morrendo por amor de Cristo, mas eu não sou Cristo. Olha, eu estou morrendo, estou me entregando, mas eu não sou digno de ser sequer um sacrifício para Ele. João, já velhinho, ano 82 depois de Cristo, talvez já próximo aos 100 anos de idade, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo. Domiciano mandou prendê-lo, leva lá para a ilha de Pátimos. Aí João velhinho lá já, aí o Senhor Deus fala assim: vamos dar uma revelação para João. E João escreve o livro do Apocalipse, aquela carta da revelação, a carta do consolo, lá na ilha, lá preso, na prisão, na cadeia, afastado do povo. Continuou pescando homens através da carta, através dos seus escritos. Sabe por quê? Porque eles se entregaram plenamente, eles caminharam, aprenderam e viveram todas as suas vidas pregando, pescando homens, trazendo homens para Jesus. Morreram fazendo isso, e a igreja cresceu, a igreja se espalhou por todo o mundo romano por causa daqueles 12 homens. 11 homens mais Paulo, que começaram lá atrás, que aprenderam com Jesus e revolucionaram o mundo. Hoje nós temos o Espírito Santo no momento já em que nós nos convertemos. No momento que eles nos chamam, eles tiveram que trabalhar 3 anos com Jesus sem o Espírito Santo, receberam depois, fizeram um estágio para depois se formarem. Nós já somos formados quando Ele nos chama, porque já temos o Espírito Santo, já temos o diploma, o selo, a certificação que somos agora uma nova criatura, transformados. Então vamos falar desse amor. Vamos ser pescadores de homens, irmãos. Não vamos guardar o que temos e o que somos apenas para nós, mas vamos levar a salvação a outras pessoas. Isso tem que ser prazeroso, tem que ser bom, tem que, a gente sentar com alguém para falar de Jesus. A gente dá um testemunho, às vezes calado, somente com um sorriso, ou às vezes não fazer nada. Quando alguém nos provoca, tenta nos tirar a paz, nos persegue, você está lá, com aquele olhar 43. E as pessoas: por que ele não responde? Por que ele não vai fazer nada? Por quê? E quando a gente fala palavras de esperança, palavras de amor e de paz. Vamos então sermos pescadores de homens. Vamos falar de Jesus. Vamos tirar os homens da morte para a vida. Se a gente perguntasse aqui hoje: quantos peixes você já pescou na sua vida? Reflita e louve e glorifique a Deus através da sua vida, através do ministério de ser um pescador de homens. Amém.